Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Porto e Negócios. E hoje nós vamos falar de um produto que quase a gente não encosta aqui no Porto Negócios, que é o trigo. O trigo que chega na sua casa na forma do pão, na forma da massa, enfim, nos bolos. Esse produto ele entra de fato pela operação portuária. E para falar mais sobre esse mercado e como é a operação logística e o mercado interno, estou aqui com o Cláudio Irier, CEO do Moinho Paulista, que é responsável pela farinha Anita, né, famosa aqui na nossa cidade de Santos e, obviamente, disputando o mercado aí de farinhas no Brasil afora. Cláudio, obrigado por ter aceito o meu convite para estar aqui no Porto Negócios. Boa noite, Tércio. Obrigado você pelo convite. Vai ser um prazer conversar aqui do mercado. Legal. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente poderia começar aqui a discutir é como é que esse mercado se comporta mundialmente, né? Quem são os grandes produtores mundiais? É importante dizer para o nosso espectador que o grande produtor, às vezes, não é o grande exportador, né? Até porque tem um consumo grande interno, a gente falou isso nos programas passados com relação a fertilizante. Quem são os grandes produtores, os maiores exportadores? Como se comporta a safra no Hemisfério Norte e no Hemisfério Sul? E o quão dependente, né, o nosso mercado nacional é desse produto. Legal, vamos tentar desvendar um pouquinho esse negócio do trigo, né? Como você falou, o mercado de trigo é um mercado mundial de mais ou menos 800 milhões de toneladas, aproximadamente, né? Quem são os grandes jogadores e produtores nesse mercado? Estamos falando aí de Estados Unidos. Bom, primeiro a China, né? Obviamente a China é um grande responsável, né? Mas para o pessoal entender, a China, ela produz e consome. Então ela fica numa conta que quase que 0 a 0. Não participa do processo de exportação. Ela quase não participa de exportação e de importação. 3 pontinhos. Quando ela resolve participar, mas principalmente por importação, aí ela mexe no mercado como um todo, né? Você imagina, de 800 milhões, estão falando da China em 150 a 170 milhões, né? Se ela resolve comprar 10%, estão falando de 17 milhões, né? Então, para você ter uma ideia, o Brasil produziu mais ou menos ano passado 8 milhões, 8, 9 milhões. Então, ou seja, um espirro na China é a produção inteira brasileira. 2 Brasil. 2 Brasil. Então, é mais ou menos disso que a gente está falando. Então, quem são os grandes jogadores? Os Estados Unidos, ele produz bastante, ele exporta, né? Estamos falando da Ucrânia também, da Rússia. A Rússia, você sabe disso, é o maior exportador hoje, né, de trigo. Ele fica muito na região lá que ele está. E eu diria que o grande balizador de preço mundial de trigo acaba sendo a Rússia. É óbvio que está tudo interligado, né? Então você tem a Rússia produz muito, a Austrália produz muito, né? O Brasil não é um grande produtor no cenário global, a gente significa aproximadamente 1% do que se produz. Eu falei 8, 9 milhões, dentro de 800 milhões é 1% mais ou menos, né? Muito do que o Brasil produz, desses 8 milhões, 6 ficam aqui. Uns 2, 3 a gente exporta, né? E principalmente a produção está mais no sul do Brasil, Rio Grande do Sul e Paraná. Tem em São Paulo, tem no Centro-Oeste e por aí, né? São Paulo representa mais ou menos dos 8, 9 milhões, uns 400 mil toneladas por ano, que a gente produz aqui no estado de São Paulo, né? Mas basicamente isso. O Brasil consome muito trigo, então assim, se a gente produz 8, fica com 6, a gente precisa importar mais 6, 7 milhões por ano para completar a produção, o consumo de trigo aqui no Brasil, né? Consumo no Brasil, a gente fala em torno de 13 milhões. Estou falando um monte de número, mas depois a gente pode fazer um resumo, né? Mas o consumo no Brasil, estamos falando em 13 milhões de toneladas aqui, né? Então a gente traz em torno de 6, 7. De onde que vem esses 6, 7? Vem principalmente da Argentina. A Argentina é um grande polo produtor de trigo, né? E exporta. Ano passado, a gente falou em mais ou menos 20 milhões de toneladas na Argentina e ela tem que mandar isso para fora, ela não consome esses 20 milhões, né? E mesmo a Argentina estando aqui do lado da gente, ela depende muito dessa precificação da Rússia. Sim. Então, por quê? Se a Rússia baixa muito o preço dela, a Argentina também precisando exportar, ela não pode estar com um preço tão distanciado da Rússia, senão ela não consegue vender nos mercados, principalmente no norte da África, naquela região, né? Então, esse é um fator. O mercado de trigo é muito complexo. Agora, o fato da Argentina estar muito próxima do Brasil, né? Praticamente, a gente fala muito no mercado conteneiro que o Plata, ele
ele compõe aqui a costa sul-americana é possível dizer que alguns contêineres podem tombar em portos brasileiros para servirem de feeder para navios de maior porte, que não conseguem entrar no Plata. Então, praticamente, é um comportamento de frete muito mais baratos, né, vindo da Argentina para o Brasil. O produtor argentino ele não se apropria dessa diferença de frete para poder colocar um overprice, né, um preço maior para o mercado brasileiro? No final, ele faz a conta de chegada, né? Então, tem o FOB dele, com o FOB da Rússia. Se pegar o FOB da Rússia é mais barato que o FOB da Argentina, mas é o que você falou, da Rússia para chegar aqui, com todo o frete, ele vai encarecer. Daqui ele tem essa vantagem do frete ser mais barato, mas a conta que o comprador vai fazer é o final, né? Sim, o preço final. O preço final. Então, isso é o que vai estar balizando. Então, ele mais ou menos faz essa conta para ver o quanto que ele consegue chegar no FOB dele no máximo, né? Então, a gente pode afirmar que o preço por saca de trigo comercializado para o Brasil, pensando só na margem que o produtor tem, é uma margem maior quando ao invés de ele vender para a África, por exemplo. Perfeito. Para ele é interessante vender aqui, né? Agora, aí quando vem para o Brasil, você tem a produção nacional, que 5 anos atrás, 6 anos atrás, não era o que a gente produz hoje. Falamos em 8, 9 milhões, chegou a 11 milhões já, né? Era de 5 milhões. Então, o Brasil também vem evoluindo muito na produção de trigo nacional, né? Então, eu tenho estudado muito o setor agro e a Embrapa está investindo pesado em híbridos de trigo, porque o nosso petróleo precisa ter a clareza que o trigo ele é uma produção naturalmente de clima temperado. Isso. E por isso que o Brasil não é um grande produtor. Não, ao contrário, produz soja, produz milho e o trigo, obviamente. Mas a Embrapa está investindo bastante nesse novo trigo, né? E a Embrapa a gente sabe, né? Ela ajuda muito e tem muita tecnologia por trás, né? Eu acho que um grande motivador de ter saído de 5 para estar onde a gente já está é parte disso daí. Sim. Se você pergunta para a Embrapa e fala, mas será que isso vai aumentar, né? Se a gente produz 8, 9, consome 13 milhões, será que a gente chega nesse patamar ou até mais para poder consumir aqui e exportar? A resposta provavelmente é sim, a tendência é isso crescer, né? A pergunta é quando isso vai acontecer, né? A gente sabe que tem uma tendência de crescimento, acho que isso, se pudesse chutar, dizer um número no futuro, eu diria que é possível que sim, um dia o Brasil vai ter uma produção maior e quase que autossuficiente, né? Agora, aí entra alguns fatores, né? Tem muito trigo no mundo, qualidades diferentes, né? Tem essa mescla que a gente faz aqui para ter o melhor trigo ao consumidor, né? Virando farinha, né? E depois a gente pode falar um pouco dessa cadeia como um todo, né? Mas, basicamente, eu diria que vários fatores implicam aí nessa questão. A gente falou muito de quem produz o trigo, mas aí nós vamos falar também da temperatura, né? Hoje está até mais friozinho, né? Mas a gente fala também, a chuva é um fator que bastante impactante na questão dessa variação de preço. Quando começa a plantação, se chove, pode impactar a plantação. Sim. Quando vem a colheita, também se chove, impacta a colheita e a quantidade que se colhe, né? E isso mexe com toda a precificação, né? Eu queria entrar nós vamos abordar a questão da variedade dos trigos, né? Porque nós, como paulistas, com grande influência italiana e japonesa também, né? É um estado extremamente consumidor do trigo. Mas eu queria, e aí eu queria nessa esteira, entender, existe uma média de consumo per capita de trigo por culturas distintas? Porque quando eu olho para o Brasil, do tamanho que e obviamente quem deve ser o puxador das estatísticas de consumo de trigo é o Sudeste, muito por essa influência da colonização italiana, enfim, alemã, né? Alemã também. Diferente quando você vai para o Nordeste ou para o Norte, que se usa muito a farinha de mandioca, né, para fazer a tapioca, enfim. Eu penso nos matinais, né? Quando eu visito um porto no Nordeste, café da manhã é tapioca. Quando você vai para qualquer outro lugar do Sul, é o velho pãozinho. Como é que essa estatística, comparando o Brasil, e aí se tiver distribuições regionais, com a Europa, por exemplo, que deve ser uma grande consumidora per capita de trigo? Acho que você já quase resumiu bem. Se a gente pega o Brasil, é mais ou menos isso. O Sul tem um consumo per capita maior. O Brasil está em torno de 50 a 60 quilos por habitante ano.
Tá. de trigo, né? Quando você vai para o sul é 50 maior... 50 quilos de habitantes por ano. Imagina uma pilha de 50 quilos de farinha só para mim. E aí a gente está falando, é importante, né? Eu acho que isso, para quem está acompanhando o programa hoje, né? Nós estamos falando aí de pãozinho, estamos falando da pizza, estamos falando aí de macarrão, de pastas, né? Enfim, tem uma grande variedade de produtos. Toda a parte de doces, né? Exato. Bolos, etc. Então, assim, mas fica nos 50. Agora, só para ter um índice de comparação, quando a gente vai para a Argentina, a gente passa de 100. Quando a gente vai para o Chile, 120. Né? Quando você vai na Europa, a Itália é 150. Né? Então, 3 vezes mais. 3 vezes mais que o Brasil. E aí tem a ver um pouco com a cultura. Com o que você falou um pouco na cultura. Né? Querendo ou não, aqui no Brasil, você até mesmo falou o café da manhã, a gente centraliza o pãozinho muito mais no café da manhã, quando em outros países o pãozinho ele corre o dia. Ele está no café, ele está no almoço, ele está no jantar, né? Faz parte da cultura de não é só o pãozinho para começar o dia. Entendi. Né? E aí com outros produtos também, né? Então, eu acho que assim, a parte, quando eu olho esses números, eu falo, olha o quanto tem de oportunidade para se crescer o consumo, né, de trigo no Brasil. E tem outras culturas, porque é aquela história, a gente quando come, não é que você come 1 quilo de farinha com trigo e depois mais 1 quilo de arroz, né, e outras culturas. Então, a gente tem uma cultura muito forte do arroz e feijão aqui no Brasil. Sim. Né? Então, isso acaba sempre tendo essa relação arroz com consumo de massa, depende do momento da economia. O arroz, né? Mas o arroz e feijão, essa cultura é imbatível no Brasil. Né? Então, e aí, pensando no hábito, né, do consumo do trigo, eu entendo que, eventualmente, o fato de você ter uma Itália, e eu brinco, né, quando eu cozinhava, eu sempre usava farinha italiana mesmo, né, que você vê, é sensível a diferença. Mas a gente, antes do programa, a gente conversou um pouco sobre os tipos de trigo. Né? Como é que é essa diferença do trigo que a gente consome no Brasil do trigo italiano? Né? Porque a gente vai lá na gôndola do mercado, tem lá farinha, grano duro, ou a própria massa, né? Massa feita com farinha tal, massa feita com farinha tal. No mundo das commodities, dos produtos, a gente fala de SKU, né? Mas quantos tipos distintos tem de trigo no mercado e o quanto que o quanto que o Brasil é rico com esses tipos distintos? Eu acho que aí você vai pegar um ponto lá na Europa. Vamos pegar a Itália, como você falou, né? Eu acho que tem algumas questões que envolvem Itália e Brasil para pegar esses dois comparativos, né? Lá na Itália tem uma variedade de trigos muito grande. Os moinhos lá na Itália, tem muitos moinhos que não têm a escala dos moinhos que a gente tem aqui no Brasil. A gente tem no Brasil em torno de 150 fábricas em todo o território nacional, né? E tem muitos moinhos aqui de uma escala que não se tem na Itália, né? E lá, então, eles têm uma variedade de trigo, de quantidade de trigos maior e, às vezes, mais específica para um certo produto. Então, isso é o que dava essa sensação de você ter um produto final mais adequado àquele produto que você estava utilizando, uma massa, uma pizza ou coisa desse tipo, né? O Brasil evoluiu muito nos últimos anos também. A qualidade do trigo no Brasil hoje é muito melhor do que era no passado. Né? E isso vem muito da própria criticidade do consumidor em exigir um produto melhor. Isso até faz com que se eleve. Começa a consumir um produto importado, claro, e exige do produtor nacional um nível de qualidade semelhante. A gente viu em outras categorias, fora o trigo, né? Em outras, café, por exemplo, que melhorou muito a qualidade. Sim. Quando você pega 15, 20 anos atrás, era um tipo de café, chama-se café. Hoje, olha a quantidade de cafés que se tem. Então, acho que é uma evolução natural da economia, com a melhora de renda, o hábito de consumo, né? Eu digo que alimento é uma questão engraçada. Você não engana seu cérebro. A partir do momento que você come um produto ou toma um produto melhor, já processou e gravou, né? O cérebro não vai voltar e você não vai conseguir enganar. Então, a qualidade vai subindo, né? E foi assim com o trigo vem melhorando. Eu acho que hoje, quando a gente vem aqui no Brasil, você tem farinhas específicas para certos tipos de produto e do nível de qualidade muito igual ao que a gente fala do italiano, né? A própria empresa Anita, né? A gente tem produtos muito pareados com o que a gente vê lá fora, né? Fazendo aqueles testes cegos. E aí nós estamos falando de
farinha 00. A gente vai falar mais sobre esses Você detalhes. Entende bem, hein? Eu faço uma pizza em casa de vez em quando. A gente vai fazer um rápido intervalo e fique conosco. Voltamos daqui a pouco mais com o Mundo do Trigo para você. Boa noite, sejam bem-vindos ao segundo bloco do Porto Negócios e hoje estamos falando de trigo, a produção mundial, os grandes exportadores e como o Brasil se comporta nesse mercado de um produto tão importante para a vida do brasileiro, especialmente para quem está aqui em Santos e em São Paulo. E para falar sobre esse assunto, a gente está aqui com Cláudio Irier, CEO do Moinho Paulista, responsável pela produção e distribuição, né, da farinha Anitta. Primeiro bloco abordamos a produção, os grandes mercados, como funciona o mercado do Hemisfério Norte, o fato do produto ser temperado. E o que nos traz aqui a curiosidade é os moinhos brasileiros sempre estão do lado do porto, né? E talvez por uma questão óbvia, né? Essa dependência do mercado internacional, salvo a produção nacional, né, que está concentrada no sul. Como é que é a importância do porto para o negócio, né, e não só para o Moinho Paulista, mas para os seus concorrentes que também estão no ambiente portuário e eu conheço portos também do Nordeste, também você tem grandes players importantes no Nordeste, também com a mesma característica, né? Seja lá em Vitória, sim, com esteiras passando por baixo da perimetral, que é o caso do Moinho Paulista. Queria que você explorasse para os nossos espectadores essa relação entre o porto e a indústria, né, que eu leio de forma bem umbilical, bem verticalizada. E você lê bem, né? Você conhece e acho que você está correto, né? Primeiro assim, tem muitos moinhos que estão em regiões portuárias, como você falou, porque isso traz uma vantagem que a gente pode explorar aqui, né? Agora, tem muitos moinhos que não estão no porto e estão perto da produção nacional. Então, acho que tem esses dois lados, vamos colocar assim. Explorando a pergunta que você me fez, eu diria que é uma vantagem competitiva tremenda você estar do lado do porto. Aqui a nossa operação é realmente colada no porto, você conhece lá, né? Então, o navio chega com trigo vindo de diversos países, essa é a primeira vantagem. Tendo essa janela de oportunidade de trazer o trigo importado, a gente pode optar por um trigo, a gente falou da Argentina, mas pode ser do Uruguai, pode ser dos Estados Unidos, pode ser do Canadá, pode ser de onde a gente achar melhor, seja na questão qualidade, seja na questão preço, né? Então a gente pode trazer um trigo que a gente queira para produzir naquele momento, né? Então esse é um primeiro ponto. O segundo, ao trazer o trigo lá do navio para a fábrica, a gente não precisa nem de caminhão. A gente descarrega o trigo do navio direto nos nossos silos, né? Tem toda uma correia, você sabe transportadora, como funciona bem isso daí, leva para o silo, então a gente não tem esse manuseio do trigo, vamos dizer assim, para poder levar para a fábrica, né? É um tombo só, do navio para a esteira e para o silo. Quando você não tem essa operação, você tem que pegar o trigo, pôr num caminhão, levar até a fábrica, carregar o caminhão, descarregar o caminhão, né? Então isso já é uma grande vantagem no mercado muito competitivo na questão de custo de trigo, né? Então, ter esse benefício e ter essa relação é muito importante. Agora, tem que saber operar junto ao porto. Você sabe das nuances, né? Tem toda a questão de, por exemplo, hoje o tempo está chuvoso, né? Então, se tem navio, eu não posso descarregar. E não posso descarregar, tenho a famosa demurrage, né? Que é até para explicar, é o custo da sobreestadia do navio no porto. No porto, né? Queria pegar esse gancho, né, do shelf life do produto, né? Pensando em, nós falamos do mercado argentino, o mercado argentino está muito próximo daqui, eu entendo que o produto ele vai manter o nível de conservação dele para a produção da farinha. Vindo um trigo, por exemplo, da Rússia, né, que vai atravessar o globo, existe um tempo máximo de transporte dessa carga? Para quem
conhece muito o mercado da soja e do milho, quando você está no ambiente e a soja fica muito tempo dentro do porão do navio, ela começa a fermentar. Então você tem aí, entre fazenda, porto, navio e destino final, esse tempo não pode se exceder, porque você vai começar a ter uma deterioração do produto. Sim. Como é que é esse comportamento no trigo? Eu acho que é muito parecido, né? Eu diria que mais o principal fator para mim é a questão da umidade. Não ter umidade, ter uma preservação, por isso que eu falei, com esse tempo agora, o navio tem que fechar, não pode ter operação de descarga de trigo, né? Que aí senão aí começa o processo todo da fermentação. Então, até porque o trigo passa por um processo depois de lavagem, né? Sim. Então, se ele entra nessa umidade antes, ele começa antes de iniciar o processo na fábrica, né? Entendi. Então, para mim, o principal ponto seria isso, preservar o trigo seco. Até porque muita gente colhe o trigo e deixa lá por um tempo e depois manda. Então, acho que tendo esses cuidados, tá tudo bem. Agora, a gente faz toda a análise desde o embarque, desde a originação até a chegada aqui, né? Então, a gente também toma... Tem os controles. Tem os controles. Existem as certificadores de qualidade na origem do porto, no destino. Isso, E aí eu queria buscar aqui, você falou no primeiro bloco, que a Rússia, ela é não digo um price maker, mas ela consegue Valoriza influenciar muito. bem o preço mundial do produto. E nas semanas passadas a gente teve alguns programas falando sobre a guerra. Né? Entramos na guerra do Irã, que mudou o preço, a precificação da ureia. O Irã é o segundo maior exportador de ureia do mundo. E nós estamos numa guerra na Ucrânia com a Rússia, que já está durando aí, né, vai virar um adolescente aí se esse negócio não findar logo. Pré-conflito Rússia-Ucrânia para o momento que a gente tem hoje. Como é que foi a variação desse mercado na precificação do trigo e produção também? E o que o mundo está fazendo para reagir? Né? Porque você falou, a China, quando ela resolve comprar, ela vai chacoalhar o mercado. Isso. Né? E todo mundo tenta se proteger de alguma forma. E aí, quando essa proteção tem das duas pontas, né? Quem é o grande produtor, né? Porque o Brasil é um grande produtor de celulose. A pandemia chacoalhou o preço da celulose para cima, depois derrubou. Nós somos o grande consumidor de trigo. Como é que a gente protege um pouco o preço do trigo na gôndola do mercado, entendendo que no final acaba sendo uma composição de preços, né? Exato. Então, pegando a primeira parte que você falou, quando a gente pega, quando eclodiu a guerra lá, quando a Rússia invadiu lá a Ucrânia, aí o trigo disparou, né? A gente, no primeiro bloco, falamos de Ucrânia e Rússia como grandes exportadores, né? Produtores e exportadores, né? Então, você imagina esses dois estando num conflito, afetou diretamente o trigo, né? Então, o preço, para dar uma referência, ele dobrou, né, do dia para a noite. Então, mas principalmente porque a questão do acesso aos portos, né? Então, a preocupação do mercado foi não ter acesso aos portos, o que de fato na Ucrânia ocorreu. Foi bombardeado lá Mariupol e Odessa está aí sob júdice aí. Exato. Então, ali brecou, né? Então, na especulação, o preço subiu e disparou. Ali foi uma loucura. Depois dele disparar, vamos dizer, do momento 1 que o preço dispara até ele voltar à normalização, demorou em torno de uns 4 a 6 meses. Aí ele foi voltando na hora que o mercado viu que as coisas vão se arranjando. A guerra vai continuar, mas vamos continuar nossos negócios. Mais ou menos isso, né? Então, infelizmente, a guerra continua, né? Mas para os negócios dá-se um jeito. A Rússia continuou mandando, a Ucrânia, ela caiu em termos de produção, mas ela continuou exportando, achou outras maneiras, foi para a Romênia e começou a mandar de lá, né? O resto do mercado começou também a se movimentar e o preço foi baixando, né? Então, eu diria que o efeito guerra, ele para o trigo hoje, ele não tem esse efeito. Já foi. Se adaptou. Agora, tem uma guerra, né? Então, se acontece alguma coisa diferente nessa guerra do que a gente está vendo hoje, ele pode de novo disparar. Mas isso é algo que o mercado não tem como adivinhar, infelizmente, né? Na tua experiência, o que seria um risco maior para o consumidor, para a cadeia de negócio, cadeia de valor do trigo no Brasil? A China começar a comprar mais ou
você ter uma acentuação do conflito Rússia-Ucrânia? Boa. Essa pergunta é difícil que você me fez, hein? Aqui a gente faz pergunta capciosa. Mas eu diria que os dois, Tércio, os dois. E talvez os dois ao mesmo tempo, né? Porque assim, é o que eu falei, se a China resolve comprar por qualquer razão, por qualquer especulação ou quebra da produção interna, ela mexe com todo o mercado, né? Agora, o lado da China, eu vejo que assim, é uma questão de proteção nacional, alimentos. E trigo para o chinês é valiosíssimo. Sim, né? 60% do alimento está nisso. Então, se por um lado tem a segurança de que o governo está mantendo a produção dela para não deixar isso eclodir, o outro lado é que, sim, temos informações, mas eu não sei o quanto dessas informações são as que realmente eclodem no mercado. Pode ser que tenha especulação aí também. Mas deixando isso de lado, porque eu gosto muito de estatística. Se a gente pega ao longo dos anos, não é assim que tem se comportado, né? Eu acho que e aí indo para a sua segunda pergunta, quando a gente pega o mercado de trigo, é um mercado que ele está sujeito às variações de qualquer mercado de commodity, como eu falei, temperatura, produção, demanda, produz mais aqui, menos aqui. E isso está sujeito, né? Como qualquer cultura, se chove mais, chove menos, a gente não tem como controlar isso. Então, vai ter mais produção, vai ter menos produção, dependendo do custo do produtor, vai plantar, não vai plantar. Então, essa é a regra do jogo nervosa para qualquer cultura que você esteja inserido, e isso vai ocorrer. Entre hemisfério sul e hemisfério norte, entendendo que as safras são distintas nos dois hemisférios. Como é que a gente traz esse elemento de... na soja a gente fala que a colheita nacional brasileira começa lá em janeiro, escorrega para fevereiro, e tem que começar a colher rápido porque logo em seguida começa a entrar a safra americana. Entendi. E aí você tem um conflito de preço. Como é que é esse comportamento, nessas oscilações de preço que você está trazendo na tua resposta, o tempero da sazonalidade? Aqui, na teoria, eu falo na teoria porque a prática vai depender do que se vê, né? Na teoria, aqui, final de agosto, começo de setembro, começa a safra nacional. Então, na teoria, quando a gente começa os 7, 8 milhões que eu comentei anteriormente, a ter disponibilidade para toda a indústria nacional. Então, o trigo está aqui, tem bastante quantidade, né? Então, na teoria, o preço tende a baixar. Então, nesse período de final de agosto, setembro, até dezembro, janeiro, é quando você tem a colheita aqui. Vamos dizer dezembro, novembro, dezembro. E aí depois começa o da Argentina, final do ano, janeiro. Então, esse trigo nacional vai depender da quantidade que se plantou e o que se sobrou aqui, ela vai durar até fevereiro, vai durar até março, né? Vai depender do ano. Então, essa janela é a janela que a gente, na teoria, poderia ter um preço no trigo nacional mais barato, na teoria. Entendi. Né? E aí, a partir daí, você depende de um trigo importado. E aí, o nacional fica mais ou menos pareado, porque aí você já não tem o trigo nacional, então o produtor não vai colocar esse trigo a qualquer preço, né? Então, ele faz essa baliza com o trigo que está no mercado, né? Queria trazer uma pergunta aqui, eu não sei se faz sentido eu fazer, mas estou curioso. Vamos lá. Você falou em dois tipos de moinhos, né? Os moinhos que estão do lado da água, no porto. E os que estão mais na produção, e os né? na produção. E aí, pela geodistribuição da produção que está do Paraná para a região sul, vamos colocar dessa forma, é o produto plantado nacional que segue o ciclo de safra, colheita iniciando em agosto, agosto, setembro, né? Que você mencionou, e vai até dezembro, janeiro. Quando começa a safra, logo na sequência, começa a safra Argentina, e eu imagino que Canadá também deve ser um pouco mais estendido, um pouco mais para frente. Final do inverno do hemisfério norte. Como é que isso se rebate na disputa do mercado interno entre os moinhos paulistas, não só o moinho paulista, mas os moinhos que estão no estado de São Paulo, com os moinhos que estão no estado do Paraná, por exemplo? Boa pergunta. E ela é mais ou menos isso mesmo. Então, vamos pegar a época da safra que eu falei, certo? Estamos em setembro, outubro. Na teoria, os que estão perto da plantação têm uma vantagem competitiva, porque você está do lado de onde está gerando o trigo toda hora, né? Então, o custo tende a ser mais competitivo lá. Agora, pode não ser. Vai depender do ano, porque se a safra nacional não for uma super safra, em termos de quantidade e qualidade,
aí o trigo argentino pode estar competitivo. Isso já ocorreu, né? Na teoria matemática, lógica, seria isso. Na época de safra, trigo nacional mais competitivo, quem está sentado perto do trigo tem um custo mais competitivo de que quem tem que importar, né? Na lógica. Agora pode ter essas nuances, cometer essas variações, né? E o inverso é verdadeiro. Quando a gente chega lá para abril, hoje, por exemplo, né? Junho, julho, então, quando chega agora, julho já está começando a ficar próximo da safra, né? Mas vamos falar lá para maio, né? Por exemplo. Na teoria, maio, você já não tem mais o trigo nacional. Você está operando com trigo importado. Está operando com trigo importado. Então, quem está lá tem que importar também. Quem tem que importar tem que trazer o trigo de algum porto. Traz o do porto, eu estou aqui do lado, eu não tenho o caminhão que eu comentei de fazer essa viagem para, sei lá, interior do Paraná, né? Então, tem-se essa vantagem, né? Então, tem esses dois mundos. Então, a teoria é mais ou menos o que a gente falou. Na prática, depende muito de quantidade, qualidade, variação. Às vezes a safra foi muito boa na Argentina, às vezes não foi muito boa na Argentina. Então, na época que deveria estar bom, em função da importação, se tem pouca quantidade na Argentina, você não tem essa vantagem. Então, é muito complexo, é um mercado bastante complexo. Tá? A gente vai entrar em qualidade de produto e a diferenciação do produto nacional, mas vamos guardar esse tema para o último bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para o terceiro bloco. Fique conosco. Boa noite, estamos de volta ao último bloco do Porto Negócios. Fica agora com o Angelino Caputo e o Momento Habitra. Momento Habitra. Olá, pessoal! O governo federal lançou em junho de 2024 o programa Navegue Simples, com o objetivo de desburocratizar o setor portuário brasileiro, simplificando e acelerando as outorgas portuárias, atraindo assim mais investimentos privados para o setor. Para que o programa atinja seus objetivos, foram criados alguns grupos de trabalho que têm construído o conjunto de sugestões. No entanto, um elemento completamente novo foi agregado a este programa. Trata-se de um grupo focado na criação de incentivos para pesquisa, desenvolvimento e inovação para o setor portuário. Enquanto outros setores, como petróleo e energia, possuem incentivos fiscais para inovação, essa palavra não aparece nenhuma vez nos 76 artigos da Lei 12.815, o marco regulatório do setor. E se olharmos para os portos mais eficientes do mundo, como Singapura, Roterdã, Antuérpia, Valência, Barcelona, todos possuem institutos e centros de pesquisa e desenvolvimento colados em suas estruturas, recebendo os mais diversos incentivos e resolvendo problemas da vida real desses portos. Por isso é mais que oportuna a criação do GT de inovação do Navegue Simples, para que o Brasil também possa inovar no setor portuário. Mas, antes de sair escrevendo as propostas, o Navegue Simples organizou as caravanas de inovação, que está percorrendo os principais portos do país para colher as melhores práticas de inovação já em uso, mesmo que modestas. Em 2025, as caravanas de inovação passaram, ou ainda passarão, por Recife, Salvador, Itaqui, Rio de Janeiro e aqui em Santos, e continuarão em 2026 com foco nos portos do Sul. Essa é mais uma iniciativa que brevemente levará nossos portos a um outro patamar tecnológico. Momento Habitra. Obrigado, Caputo. Voltamos do estúdio do Porto Negócios com o tema trigo. Produção internacional, o mercado brasileiro e, obviamente, os distribuidores e importadores desse produto e a distribuição no mercado nacional. E para falar desse assunto, todo o programa, estamos aqui com Cláudio Iri, CEO do Moinho Paulista, responsável pelo trigo Nita, né, que é pela farinha de trigo Nita distribuída no nosso mercado. Programa super interessante, falamos da produção no primeiro bloco, o segundo abordando mais a questão o pricing, né, o que interfere no mercado. E a gente terminou o segundo bloco falando da qualidade do produto que cada vez mais o consumidor vem exigindo.
e essa oscilação do produto nacional com o produto argentino e, eventualmente, buscando também produções no hemisfério norte. Cláudio, hoje, a atividade do moinho não é só trazer o trigo do navio, fazer o processo de moagem, entregar esse produto na gôndola do mercado. O mercado, como você mesmo mencionou, está mais exigente com relação à qualidade, e existe um desafio de vencer o que eu abri o programa falando da farinha italiana, né? Como um parâmetro, né, de qualidade. Como é que a Anitta hoje traça a sua estratégia nesse mercado, que é um mercado de margens curtas, né? Nós estamos falando de uma commodity que fica muito no pricing da Rússia e da China, essa sazonalidade que você trouxe no segundo bloco. Como é que o mercado e as empresas, e especificamente a empresa que você lidera, tem traçado de estratégia para reagir a esse aumento de competição, né? E uma competição por qualidade, por preço, quer dizer, eu preciso aumentar ou melhorar o meu nível de produto, minha qualidade de produto, e eu estou ali com margens curtas, disputando com concorrentes que estão do lado, né? Se a gente for pensar os concorrentes aqui no ambiente santista, todos estão equidistantes de você. E aí, como é que a gente se diferencia nesse mercado cada vez mais exigente? Né? Não, legal. Bom, primeiro assim, eu enxergo a empresa, e no nosso caso a Anitta, né? Fora o papel, vamos dizer, como empresa capitalista na geração de resultado e de valor para os acionistas, eu acho que a gente tem um valor também junto à sociedade, né? E a gente encara isso lá dentro como um papel protagonista. Então, você falou na melhora de qualidade, né? Nós produzimos farinha, que eu já comentei aqui, que vai no pãozinho, vai na pizza, vai na massa e vai em diversos produtos. Pegando a panificação, que é uma categoria que a gente atua de maneira muito forte, né? Eu vejo a Anitta como protagonista em desenvolver a qualidade não só da farinha, mas do produto final, do que vai para o consumidor. A gente falava aqui também desde o pãozinho francês, campeão de vendas, né? Isso não pode faltar, e outros pães especiais. Quando a gente fala de consumo na Europa de 150 versus 50 quilos, nós estamos falando de diversificação de outros produtos, né? Então, hoje, a gente tem investido muito em pão de fermentação natural, né? Você tem uma diversidade de pães especiais que a gente vem trabalhando junto aos clientes e mostrando que isso gera valor e gera resultado, porque senão às vezes a gente se engana, a gente acha que o consumidor não está pronto ou não quer porque é mais caro, mas aí vem aquele fator. Produto bom, todo mundo quer. O que você não pode é fazer abusos na precificação. Sim. Mas se você faz um produto bom, com qualidade, e vai cobrar um pouco mais por ele, porque assim e tem valor naquilo lá, o consumidor vai voltar. Então, eu falo que a minha esposa fala que o gosto não retrocede. É isso aí. E ela está certíssima. É o que a gente pensa também, né? Então, a evolução de consumo vai ser... A gente não quer que a pessoa deixe de comer o pãozinho francês que ela come de manhã. Continua comendo. Mas na hora do almoço, que não se come aquele pão de fermentação natural, por que não? À noite, por que não? Né? Então, o nosso trabalho, e a gente vem fazendo junto aos nossos clientes, é esse trabalho de mostrar essa linha de produtos, né? A gente tem lançado uma linha de farinhas bastante especiais. Então, para quem não conhece o mercado de farinha, você fala assim, a Anitta deve ter um produto, né? Farinha, né? E, na verdade, a gente tem uma quantidade tremenda de farinha. Tem farinha para pastel, tem farinha para pães, tem farinha para pães especiais, né? A gente lançou agora há pouco, ano passado, uma farinha chamada Vionaceri, que é uma farinha para croissant, né? Então, você fala, mas uma croissant é um produto diferente, né? E aí tá, o cliente pode fazer o pão francês e pode fazer o croissant. Então, são produtos diferentes, né? Agora, em julho, tem uma feira da panificação, tem lançamentos vindo por aí, que eu não vou adiantar, senão o pessoal vai me matar lá, né? Mas vem lançamentos aí para julho, né? De novos produtos também, tudo nessa linha. A gente não está investindo em linhas de produtos de baixo preço, porque aí vai ser o que você falou. Produto de baixa qualidade, baixo preço, não vai levar ninguém a lugar nenhum. Nem a empresa, nem o consumidor a experimentar coisas novas. Então, o que a gente tem investido é produtos de qualidade, alta qualidade, preço justo
e ajudando o cliente a desenvolver esse mercado para o que vai ser o futuro. E como falou a sua esposa não tem volta. Eu acho que esse é o caminho, né? Eu tenho, meu hobby é cozinhar, né? E eu faço pizza com a farinha 00, né? E tem gente que cria umas receitas malucas com massa de pizza. É farinha, água e fermento. É isso aí. E é isso que faz a boa pizza napolitana. É isso aí. A boa farinha. E você sabe, Tércio, que você falou de pizza, né? A gente tem lá comunidades no WhatsApp, que hoje tem comunidades de tudo, né? O quanto que tem de pessoas interessadas, profissionais e não profissionais, mas amantes da culinária, fazendo pizza em casa. Né? Então, e utilizando os nossos produtos para fazer algo diferente, né? Então, é uma estratégia interessante, que é você, eventualmente, ir de fato no consumidor final, e é um processo educacional. Né? Porque se você não mostra que é possível fazer um bom produto, né? Um pão de fermentação natural, uma boa pizza, uma boa massa fresca, com bons produtos, produto de qualidade, uma boa comida tem produto de qualidade. É isso. Né? E saber diferenciar cada produto. Né? Então, acho que e educar é fundamental, porque aí, uma vez o consumidor final com esse aprendizado, ele começa a exigir a qualidade e, obviamente, é um fator de diferenciação nesse mercado competitivo. É muito. E por isso que eu insisto, eu falo, às vezes a cadeia tende a olhar e pode olhar para um produtor de farinha como sendo só um fornecedor de farinha. Qual o teu preço e me dá a farinha. E a proposta que a gente tem colocado é, me deixa te ajudar também a desenvolver o negócio. Vamos juntos criar a próxima tendência na panificação. Sim. Coisas que a gente não tem no Brasil, não tem aqui em Santos, que a gente pode criar, desenvolver e sair na frente, né? Por que não, meu desafio, eu sempre falo, por que não criar uma tendência que saia aqui de Santos e vá para o Brasil inteiro nesse mundo de panificação, de pizza e por aí vai, né? E é um bom posicionamento, né? Você comentou comigo que a Anitta traçou como uma estratégia de reposicionamento de marca, de associar a sua marca a sair o seu trigo de Santos para o Brasil. Sim. Né? Começa por aí, né? Trabalhar desde do padeiro santista, né? Criando essas tendências de produtos e entendendo que o porto acaba influenciando diretamente esse negócio. Né? Eu vou colocar isso na minha lista de economia portuária, né? Eu sempre falava que a padaria está dentro da cadeia da economia portuária porque o valor gerado no ambiente portuário, ele desce na escala de primeira, segunda, terceira ordem dentro dos serviços, dentro de uma comunidade portuária, dentro de uma cidade portuária. Mas quando a gente fala de um produto entrando pelo porto e uma indústria que está dentro da cidade, do lado do porto, e faz a sua distribuição do produto dentro da cidade e criando tendências, é uma assinatura aí de relação porto-cidade direta. Direta. Eu acho que é muito complementar, né? E eu acho que é motivo de orgulho. Quando eu olho aqui para a cidade, você tem o maior porto da América Latina aqui, né? E a gente faz parte desse ecossistema operando no porto, né? Trazendo o trigo, como a gente comentou. Produz uma farinha de altíssima qualidade que vai para todo o Brasil. Não sei se você sabe, mas tem cliente nosso no norte do Brasil, né? Então você fala, pô, sai daqui de Santos, sobe a serra, né? E vai por essa estrada fora, chegando lá em Manaus, né? Chegando lá em Belém, né? Então, se chega porque tem cliente que gosta da qualidade e quer isso daí, né? E aí eu falo, pô, isso é motivo de orgulho para a cidade, né? Não só para a cidade, mas para todo mundo que está em torno desse processo, né? de produção. Eu fico feliz com essa postura empresarial porque às vezes, alguns empresários do porto só ficam olhando para o porto e muitos empresários da cidade só ficam olhando para a cidade e não existe essa integração. Quando você tem um negócio que conversa diretamente, né? Não estou falando de trabalhadores que estão no porto, que vão consumir o produto na cidade. Não, é uma integração de cadeia de valor direta entre o navio, a indústria e o consumidor intermediário, que seriam as padarias, enfim, e o consumidor final de fato. É isso mesmo, perfeito, essa é a ligação. E aí, indo criando tendências, né? A gente conversou antes sobre
a mudança de postura do mercado nacional com os pães de fermentação natural, com os pães especiais, né? E eu vivi isso quando eu tive minha fase aí de empreendedor no ramo gastronômico, o quanto que essa relação com o alimento especial, artesanal, une pessoas, né? Na tua experiência em reposicionar a Anita com essa lógica de criar tendências, como tem sido a experiência, não só em Santos, mas no mercado paulista, por exemplo, dessas intervenções da empresa com os empresários locais, né? Eu diria que riquíssima, Tércio. Quando a gente roda muito, a gente está em contato direto com nós, a equipe comercial, marketing, a gente está sempre em contato com o cliente, entendendo o que eles querem, né? Até para sentir essa temperatura. Eu falo, daqui de Santos para o Brasil, mas não quer dizer que a gente tenha que se prender aqui o que acontece só em Santos. É olhar a tendência no Brasil inteiro e trazer as novidades para cá para a gente poder daqui alavancar para o Brasil, né? E as conversas que a gente tem com todos esses empresários, eu não vi um que me fala o contrário da questão de não ter essa oportunidade de criar novos negócios e tendências e principalmente de experiência. Hoje o que a gente vê o consumidor é atrás de novas experiências, né? Seja em produtos, seja em inovações, seja o que quer que seja, né? Não sei se foi pós-pandemia, mas eu acho que sim, acho que tem muito a ver com isso, né? Está todo mundo atrás dessas novas maneiras de se consumir e novos produtos, né? E aí eu falo, se o consumidor está atrás disso, não só em panificação, em várias categorias, cabe a gente ajudar o consumidor e ao empreendedor a levar essa tendência para o consumidor, né? E ele vai experimentar. É impressionante a recepção positiva que a gente tem nessas conversas. Bom, o nosso programa está indo para o final. Eu queria finalizar a nossa abordagem do tema do trigo em perguntar as atualizações que vocês tiveram na infraestrutura portuária, né? A COFCO está terminando a sua instalação no chamado STS-11, né? Talvez vá ser o maior terminal de capacidade em Santos, multiproduto ainda. Migrando a operação de vocês para o berço 12. Né? Quando a gente termina essa intervenção, né? Quando a Anita conclui essa intervenção e reorganiza a sua operação, e um ponto importante vai ser um berço praticamente dedicado para carga inbound, né? De importação de granel vegetal, que nós estamos falando basicamente de trigo. Bom, está tudo caminhando bem, né? Como você falou, são obras gigantescas aí, né? Sim. Acho que a gente vem trabalhando muito bem com a COFCO, acho que desde o começo, quando a gente trabalhou com eles nessa obra, porque envolve duas empresas no mesmo local, tem que ter muita cooperação. E para você ainda é mais complicado porque você está em operação. Em operação, E fazer obra em operação Exato, é complexo. Mas acho que foi uma relação boa, a gente conseguiu trabalhar bem, né? E a previsão é até o final do ano, a gente já vira 2026 já operando no novo terminal. No novo terminal. Está tudo caminhando bem, né? São obras que demandam uma grande quantidade de mão de obra, complexidade, né? Mas acho que com bom planejamento, com um bom investimento, é um valor alto que a gente vem investindo desde que a gente se propôs a operar no porto, né? Mas vem caminhando bem, Tércio. Que bom. Bom, Cláudio, quero agradecer a sua vinda no programa, mostrar um pouco para os nossos espectadores o mundo do trigo, né? A gente só vê o trigo ou na gôndola do mercado ou na padaria e não sabe o quanto que tem de complexidade na cadeia de valor global, né? Desde importação de produto, o shipping, né? A navegação, a operação portuária e a industrialização aqui do lado do porto. Não, a gente que agradece, e lá na Anita tem muita gente que acompanha o programa de vocês aí. Sucesso, parabéns pelo programa. Obrigado. E pra gente é uma honra estar aqui junto com você, Tércio. É isso aí, obrigado. Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Eu espero vocês na próxima semana, nesse mesmo horário aqui no Porto Negócio.